creio eu que essa má fase minha tá boa, né? Foi bem. Uma boa entrevista, hein? Não, Muito boa entrevista. Eu diria... Um deboche, diria um amigo nosso. Um deboche. Um deboche. Ele tá debochado. Eu diria até, no campo, nota 5 pro Gabigol. Na entrevista, nota 10. Brilhou, foi bem. Salve, salve nação, saudações, vídeo top! Separei pra vocês só o filé do Linha de Passe, falando desta bela vitória do Flamengo em cima do América Mineiro por 3-0. Tem Gabigol no jogo, depois do jogo o Gabigol falou, tem também aqui um trechinho, tem análise do goleiro Santos, né, no gol do Flamengo. Tem aqui os comentaristas da ESPN detonando o Clube Atlético Mineiro porque quer entrar no STJD contra o Gabigol, né? Porque o Gabigol falou que no Maracanã a conversa é outra, lá o clima vai ser um inferno. Então, cara, tem tudo isso aqui neste vídeo, um vídeo completaço. Então assista até o final, não pula. Só vou cobrir aqui a parte do futebol porque a Rede Globo, aquela porcaria, bloqueia o nosso vídeo aqui. Então é só por isso, tá bom? Mas ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo pra galera, pra geral. E eu quero agradecer a você que é inscrito do canal. Muito obrigado a todos vocês. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Grupo Disney ESPN Brasil, que é top. E digo mais, este programa Linha de Passe é o melhor disparado da TV. Simbora! E vinha atuando mais pelo lado esquerdo com o Paulo Souza. Mas o Marinho precisa refletir também sobre as oportunidades que ele teve. Não foi bem, mesmo quando atuou pelo lado direito, jogando pelo Flamengo. E pensar na concorrência nesse time... Hoje é mais fácil atuar pelo lado esquerdo, sim, ainda mais com a lesão do Bruno Henrique, do que disputar a posição com o Everton Ribeiro, que por mais contestado que seja, ainda é uma referência técnica do time. Então, acaba sendo injusto com o treinador, com o antigo treinador, colocar só na conta dele um mau rendimento do Marinho. Tem a parcela do jogador e existe também a concorrência no elenco do Flamengo, que é alta. Gabigol falou, e foi uma entrevista bastante descontraída, ele riu, brincou, né, com situações que pareciam até ser mais sérias, ou que poderiam se tornar mais sérias. Falou sobre uma série de temas, incluindo as vaias que recebeu e essa história de casamento com a torcida e tal, que depois que briga fica melhor. Tal. Gabigol. Vamos lá, Incrível. Gabigol. 1-0, gol meu. Não erra um pênalti, há 30 pênaltis são vaiados. Eu brinquei com eles ali, eu falei que agora completei o álbum. As 38 do Brasil me vaiaram. Gabi, você fala até, e já falou até em alguns momentos, sobre essa sua relação com a torcida do Flamengo, que chega a ser um casamento, né? Às vezes briga. Briga, mas dorme junto. Briga, mas dorme junto. E hoje você teve mais um momento, um capítulo com a torcida, né? Saiu vaiado, mas também saiu aplaudido. Pra falar a verdade, quando briga depois faz amor mais gostoso, né? Quando eu falei inferno, pô, eu sei que é uma palavra pesada, mas eu não, acho que para um bom entendedor, eu entenderam que aqui vai ser, a torcida vai comparecer, pelo que eu sei já esgotou os ingressos. E eu acho que o futebol tem um jogo psicológico também, eu acho que às vezes a gente vê série do Michael Jordan e quando ele faz isso com o adversário é muito bonito. E quando eu dentro de campo começo a rir, começo a provocar, é ruim. Então, assim, eu acho que o futebol tem todos os lados, também tem um lado provocativo, tem um lado emocional, tem um lado que é assim. Eu fui lá contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos, eu pegava na bola, todo mundo me vaiava. Então, tá tudo bem, eu acho que a gente leva para um lado que parece que vai morrer alguém e não é assim. Toda hora tem cantos homofóbicos e não acontece nada, então... eu acho que cada um faz da sua maneira, eles tomaram essa atitude, também entendo, é o lado deles contra o nosso lado, mas como eu falei, eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo no Maracanã, como a gente foi lá e sentiu a força deles também em casa, tudo normal. Gol contra o Botafogo, quem fez o gol? Eu, impedido. Pênalti contra o Inter, arrancaram meu dente, não foi pênalti. Contra o Ceará, pênalti em mim, não deram. Então assim,
o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Eu vou entrar no campo e vou ficar calado? Eu sei que eu tenho o meu jeito, preciso controlar isso dentro de campo, mas também assim, eu não vou conseguir entrar em campo e ficar moroso. Então é aquela coisa, eu vou entrar em campo, vou dar o meu melhor, eu vou errar, vou acertar, mas creio eu que essa má fase minha tá boa, né? Foi bem. Uma boa entrevista, hein? Não, muito boa entrevista. Eu Um diria, deboche, diria um amigo nosso. Um deboche. Um deboche. Ele tá debochado. eu diria até, no campo, nota 5 pro Gabigol. Na entrevista, nota 10. Brilhou, foi bem. Eu não dou nota 10, não. 10 mais 5, 15, 7,5, passou de ano. Por que você não Eu não dá dou nota 10 e o Zupac pode me ajudar nessa, se ele quiser fazer a mesma observação que fez lá. Pela resposta na hora. machista, a moça. Ele faz uma pergunta para uma repórter mulher que a gente acha que ele não faria para um repórter homem. Sim. Quando diz que depois que briga, fica mais gostoso. Faz o amor assim, mais gostoso. Faz o amor mais gostoso. Não, mas importante... Achei... Isso aí é, de certa forma, constrangedor. E acho que até é uma coisa estrutural mesmo, né? Sim. Mas achei que não foi... Poderia ter evitado. Não foi de bom tom, né? Não foi de bom tom. Mas eu vi a parte descontraída, em que ele fala de temas até espinhosos, Sim, a má sim. fase, a questão com a torcida do Atlético, e ali ele vai num ponto importante. Muito. É muito mais grave um grito homofóbico da arquibancada que o Gabigol fazer uma provocação pro jogo de volta. Sem dúvida. Falar que vai pro inferno, e não é inferno no sentido literal, um inferno no sentido figurado, de pressão do torcedor. É injustificável que a diretoria do Atlético queira punição ao Gabigol por causa dessa fala. Não tem justificativa nenhuma. Isso daí é uma provocação do futebol, faz parte, pode até ser usado na preleção para motivar os jogadores do Atlético. O cara falou que vocês vão pro inferno lá, vamos mostrar para ele. Isso faz parte do futebol. Então o Gabigol saiu bem nessa. Ele fala sobre a relação dele com o torcedor do Flamengo. E aí, para mim, exagerada a vaia ao Gabigol. Manifestação do torcedor de que não tá... E o Gabigol, é preciso dizer, Gabigol há um mês não joga bem pelo Flamengo. A última boa atuação do Gabigol foi o jogo contra o Goiás, em que ele atuou como um meia ao lado do Arrascaeta. Ele vai muito bem, cria chances, dá assistência. Depois dali, não conseguiu ter uma atuação como a gente está acostumado. Mas não se omite, não é displicente. Exatamente. É um Gabigol voluntarioso. O time está mais desorganizado, obviamente. E não peca, Paulo, por omissão. Eu adoro esse momento. E estava ali o tempo inteiro, não baixou a cabeça. Então, de fato, não é a melhor fase do Gabigol com a camisa do Flamengo. Mas ainda assim, eu acredito que as vaias sejam desproporcionais, não só por tudo que o Gabigol já fez, mas até pelo momento. O Gabigol é um dos caras que mais tentam no Flamengo. Ele sempre vai perder gols, vai desperdiçar oportunidades, porque aparece o tempo inteiro para jogar. Então vejo que... E aí, outra coisa que eu discordo completamente é criticar o Gabigol por causa de vídeos que ele postou, ou de shows que ele vai, se ele tá cantando ou não. O jogador perdeu o foco. O jogador tem seus momentos de folga, o jogador não vive 100% do futebol. Sim. Ele tem direito a ser cantor, ele tem direito a tocar, fazer o que ele quiser nas horas vagas. Isso daí faz parte... da vida dele. Da vida e não da... Eu discordo, Zupac, quando a crítica não é técnica. Eu tenho certeza que o Gabigol, se estiver escutando a gente aqui, gente criticando o desempenho dele, ele não pode até discordar de uma coisa ou outra, mas não vai se doer por isso, porque a gente está fazendo de uma análise técnica. A partir do momento que você começa a analisar comportamento, o que o cara faz fora de campo, como ele tem uma segunda vida, que é uma veia artística, de querer tocar, de querer cantar, se expressar culturalmente, é um direito dele. E o torcedor ou qualquer outra pessoa não deve criticá-lo por isso. O que o Gabigol faz fora de campo é direito dele, e isso não significa que ele perdeu o foco no campo. E não parece ser isso. Parece que o Gabigol vive uma fase em conjunto com o time do Flamengo. Acho que, de fato, o ponto mais importante dessa entrevista
é a questão do Atlético, da questão do inferno e tal, né? Especialmente no momento que a gente vive, né? Porque a alegação da diretoria do Atlético ao entrar com um pedido no tribunal para que o Gabriel seja punido porque falou que lá vai ser o inferno, é que isso acirra os ânimos e pode ter consequências em segurança, blá, blá, blá. No momento que a gente vive em que ônibus sofre emboscada, jogador é agredido, jogador é ameaçado em rede social, jogador é intimidado dentro do CT, e quanto a isso, os clubes só se manifestam com uma notinha de repúdio, ponto final. Zupac, a torcida do Atlético, no último jogo entre Flamengo e Atlético, grito homofóbico, classista... e tudo bem, a diretoria do Atlético não falou nada sobre isso. O papel que a diretoria do Atlético faz ao pedir punição para um atleta porque falou que o jogo de lá vai ser... É uma coisa ridícula. papel pequeno. É ridículo. Qual é a argumentação dela? De que isso acirra demais. Incita violência. Essa medida do Atlético de entrar no tribunal potencializa a violência no estádio. Sim. Ela joga o que foi dito pelo Gabigol numa dimensão muito maior do que foi. E o exemplo que ele dá do Michael Jordan é perfeito. Estamos agora achando que é muito grave o que ele disse, ou seja, mostra que houve repercussão do outro lado e que essa violência pode ser potencializada. Cara, ele joga mais lenha na fogueira. E dirigentes outros que ficam cornetando a arbitragem do jogo do adversário, isso já aconteceu entre Flamengo e Atlético. E o acirramento causado a respeito de definição de mando de campo em Copa do Brasil, que quiseram ir até o fim, e brigas outras. Agora, inferno é uma metáfora, gente. O rapaz está com a cabeça boa, está bem-humorado, descontado aí o exagero com a moça. O fato é que ele estava bem-humorado, estava rindo, estava sendo sincero. Não tinha media training ali. E o exemplo que ele dá do Michael Jordan é perfeito. Né? Isso a parte... o jogo mental faz parte do jogo. Até desde que você respeite o limite do respeito, da ofensa, etc e tal. O Gabriel não fez nada disso, mas rigorosamente nada disso. Zupac, nada. E na comemoração do gol, ele faz ali o gesto com o microfone, como se estivesse cantando, o trap ali do Gabigol, e faz o gesto de silêncio em seguida. Mostra um incômodo, pra mim, absolutamente pra silenciar ele cantando? Tá cantando bem. E aí, quem quiser levar pro lado da zoação, se o Gabigol canta bem ou mal, isso daí faz parte. Agora, censurar o cara. Não, jogador de futebol não pode ser cantor, não pode ter uma segunda ocupação. Isso daí é muito limitado para analisar. Eu imagino que essa diretoria agora, também do outro lado, eu sei que não é um gesto novo no futebol, é muito antigo, mas essa história de mandar calar a boca, normalmente dá um efeito contrário. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Eu não sei exatamente para quem era o recadinho dele de mandar calar a boca, mas a torcida comprou e no segundo tempo ela pegou no pé, quando ele não converteu as oportunidades que teve. Pelo menos 3. A do pênalti mais 2, que ele costuma aproveitar. Ele o codinome dele é Gabigol, porque ele faz gol. Aproveitou essa no primeiro tempo. No segundo tempo foram 2 que ele recebeu cara a cara com o goleiro e a torcida do Flamengo não perdoa. Sim. Ela tá ali e ela quer ver o cara fazer o gol. Ele já fez 500. Ótimo, foi muito bom. E hoje? Perdeu o pênalti. Perdeu mais 2. Essa comemoração... Isso é uma cobrança que vai acontecer sempre com qualquer jogador no Flamengo. Então, mas essa comemoração, pra mim, denota uma insatisfação, não com crítica em campo pelos gols perdidos, mas por gente que mistura as coisas. Tipo, vou cantar e vou meter gol. Isso, perfeito. Vou cantar e vou meter assim gol. Também. Né? Acho que é isso. Eu entendo assim. Bom, e de novo nós tivemos mais uma fatia da parceria. Gabigol e Pedro, a eterna pergunta, né? Os dois podem jogar juntos, devem jogar juntos, podem se ajudar. Em outros momentos era o Gabigol incontestável, né? Metendo um gol atrás do outro, e o Pedro, até que ponto, né? Pode funcionar a parceria e o Pedro não atrapalhar o Gabigol e tudo aquilo que está rendendo. Agora a situação muda um pouquinho. E é interessante porque, assim, com o Dorival, e o Dorival se dá muito bem com o Gabriel jogava de ponta direita no Santos, né? Então, hoje ele não foi um ponta direita, mas ele passeou mais por essa faixa. E a gente, quando está acostumado a entender essa parceria de Gabriel e Pedro, inclusive nos últimos jogos, em que o Gabriel deu passo atrás como um meia, discutimos muito essa capacidade dele, e serviu o Pedro contra o Tadieres, e agora em outro jogo que eu não estou me lembrando exatamente qual, porque é muito jogo. Hoje foi o contrário, né? Hoje é o Pedro que serve o Gabriel, e aliás é um gol belíssimo, porque o Santos hoje, além de fazer defesas importantes,
Santos, ele foi muito bem com os pés em bolas longas, muita qualidade. Ele dá um baita de um lançamento, o Pedro dá um giro maravilhoso de centroavante, que está sustentando ali o zagueiro e gira, e ele serve o Gabriel. Então, achei isso interessante para agregar repertório no que cada um pode entregar dentro dessa parceria. Ainda não acho que é o melhor para o Flamengo, tendo todo mundo para jogar, ter os dois ao mesmo tempo. Acho que existem opções melhores dentro do elenco, especialmente quando o Everton Cebolinha poder jogar. Mas está cada vez mais provado que é possível, em trechos ou em jogos que for necessário que eles estejam juntos, funcionar, sem que um roube espaço do outro. E nem sempre com o Gabriel servindo o Pedro. Eu acho que hoje foi um ótimo exemplo disso. E agora tem um fator diferente das outras vezes, né? Porque não tem o Bruno Henrique. Quando tinha o Bruno Henrique, a grande discussão, para além de Pedro e Gabigol, era vai tirar quem? Por isso sobrava sempre para o Everton Ribeiro, que tem antipatia. E eu acho que por isso que a pergunta cabe o seguinte, dá para jogar Pedro com Gabigol? Tem que ser substituída por... Dá para jogar Pedro com Gabigol e Bruno Henrique? Não, aí porque ele está ocupando um espaço, não é a mesma posição, mas um espaço no 11 que era do Bruno Henrique. Hoje o Dorival tira o Everton Ribeiro para manter os 3 volantes. Sim. E para descansar o Everton para também o jogo de terceira e quarta. E acertadamente, porque para mim um cara que merece a titularidade já é o Thiago Maia. Ele tem um papel... chegou onde eu queria falar. Estava guardando aqui, mas pode falar. Ele tem um papel muito importante. É um papel simples, mas que é meio gol. O segundo gol do Flamengo, ele dá um passe de primeira. Assim que o Gustavo Henrique desarma, o Thiago Maia já aciona a puxada de contra-ataque, acelerando, e ele faz isso muito bem. Um cara que dá dinâmica ao meio-campo. Por mais que ainda não esteja na sua plenitude, tem de se investir. Ele é o nome para... Se a ideia é ter uma trinca de volantes... Outro cara que era titular com o Dorival no Santos, Thiago Maia. Sim. Mas um cara que ele conhece muito bem. A vitória hoje, né? O placar de 3-0 é curioso. Poderia ter sido 5-6 para o Flamengo, mas ele também poderia ter sofrido lá atrás. Exato. E aí 2 figuras foram fundamentais para o Flamengo conseguir esse resultado. O Santos, tem que se pontuar isso. O Flamengo teve goleiro hoje. Porque estava chutando, estava entrando. Será para quarta-feira, hein? Será. A curiosidade é o seguinte, o Santos joga hoje e o Diego não fica no banco, né? O Diego dificilmente fica no banco, Diego Alves. Quando ele não joga, ele não está no banco. Hoje, o discurso é que é um desgaste, né, muscular. Esse era o discurso. Sim, mas com desgaste ou sem desgaste, o Santos hoje é melhor goleiro, foi contratado para ser titular. Então ele tem que jogar. Quarta-feira. E ele hoje mostrou em campo que tem que jogar. Porque quando a bola vai no gol, o que é possível pegar, ele pega. E não estava acontecendo isso com o Diego Alves. Sim. Tá? Muito menos com o Hugo. Então o Santos tem que ser o titular. E outro jogador é o Thiago Maia. Porque se no segundo tempo o América se abriu, se escancarou e foi para cima do Flamengo, teve as suas oportunidades, mas a maioria, não só o lance do segundo gol, né? Essas jogadas de contra-ataque que o Flamengo teve várias ao longo do segundo tempo, toda hora entrava na cara do gol, quase sempre elas começavam com um desarme e o passe rápido do Thiago Maia, que merecia, quase fez um golaço no Maracanã. Né? Merecia ter feito aquele gol aos 43. Não, ele foi muito bem. Então, ele dá essa dinâmica diferente. Para mim, o jeito dele jogar, e até pelo posicionamento, casa perfeitamente com o João Gomes. Ele libera um pouco mais o João, ele tem a possibilidade de chegada na área. O Thiago Maia segura como primeiro volante, mas consegue dar uma dinâmica que o Arão hoje não dá. O Arão, por mais que tenha segurança, experiência, é um jogador que não consegue ter o ritmo que o Thiago Maia tem. Para mim, ele hoje é o titular do lado do João. Parte, o André está indo embora, né? Então é bom também pensar no futuro, né? A defesa do Flamengo tem mostrado ao longo do ano muita fragilidade. A última linha de defesa. Seja o zagueiro que for ali. Né? Na quarta-feira era Rodrigo Caio e Pablo, a dupla. E hoje uma linha totalmente modificada. Hoje, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Estou colocando só os dois internos, né? Sem falar das laterais. Porque hoje jogaram o Ayrton Lucas pela esquerda e o Rodilindo lá pela direita. Uma defesa, mas assim, essa parte central é muito fragilizada. E o Flamengo precisa equilibrar melhor o seu time entre ataque e defesa. E talvez a peça para equilibrar essa proteção à zaga mais indicada hoje seja realmente, dentro das possibilidades do elenco, o Thiago Maia, que é o jogador de meio que tem mais força de marcação.
O Flamengo é um time que nasceu para atacar, que tem no DNA ofensividade e tal, mas o que ele está experimentando esse ano é um time que ataca e que tem dificuldade no ataque, e quando é atacado, faz água. Todo mundo entra na defesa do Flamengo porque antes, nos últimos anos, o Flamengo também tinha problemas defensivos, mas ele liberava a excelência no momento ofensivo. E isso supria. Não tá acontecendo. Isso supria. Então agora os problemas defensivos ficam mais expostos. Então é hora de pensar em vamos dar uma equilibrada no time. Atacar é ótimo, mas vamos povoar melhor o meio-campo, vamos proteger melhor a defesa para que o resultado venha. Hoje foi um jogo maluco, com 500 finalizações, que o Flamengo venceu. Por quê? Tinha uma proteção melhor da sua defesa. E também tinha um goleiro melhor. Na Neoquímica Arena ficaram... Muito bem, nação. Eu falei, o vídeo é top, cara. Pena que a Rede Globo bloqueia o vídeo se eu deixar as imagens do futebol. Pena, cara. Por isso que eu tenho que tampar a imagem. Não posso deixar, porque senão, é bloco no canal. Beleza, eu sei que vocês entendem, né? Vocês sabem como que funciona aqui o YouTube, né? Então, muito obrigado aí a todos vocês pela compreensão. Galera, vou fazer a pergunta que tá na tela aí. Você acha que foi o melhor jogo sob o comando de Dorival Júnior no Flamengo? Você acha? É a segunda vitória, por 3-0. A outra tinha sido sobre o Cuiabá por 2-0. Então, cara, o Flamengo hoje criou demais. Perdemos muitos gols. Então, foi sim o melhor jogo sob o comando de Dorival Júnior. O Flamengo criou bastante, perdemos muitos gols, mas a parte boa né? Nós não tomamos gols, cara. A nossa defesa, com 2 zagueiros questionados pela torcida do Flamengo, funcionou. Léo Pereira e Gustavo Henrique funcionaram, cara. Não tomamos gol. Mas por quê, né? Tínhamos o Santos no gol. Se fosse o Diego Alves, cara, pelo menos um gol a gente teria sofrido. Porque o Santos fez uma baita defesa no segundo tempo. Uma baita defesa difícil, no canto, no chão, né? Então, foi um belo jogo aí para nós que estávamos em seca de gols, né, cara? 3 gols num jogo, então foi bem satisfatório, né, assistir este jogo. Quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Tolima pela Libertadores. Primeiro jogo das oitavas de final. O mais complicado, né, é a logística. Para chegar lá é bem complicado, galera. Bem complicado onde eles se escondem lá. O Tolima joga num lugar que é difícil acesso. É de difícil acesso, né? Mas eu tenho certeza que o Flamengo vai, pelo menos, trazer um empate, no mínimo. Espero a vitória, lógico. A vitória é tudo que a gente quer. Mas se empatar lá, não é mau resultado. Lembrando que no jogo da volta aqui, na outra semana, o Flamengo tem a obrigação de vencer, o Tolima. Apesar de que o Tolima já deu muito trabalho para muitos times brasileiros. Corinthians, Galo, né? Se eu não me engano, São Paulo eu não sei, não lembro. Corinthians e Galo. O Tolima eliminou o Corinthians numa Libertadores e ganhou na fase de grupo do Galo, jogando no Mineirão. Ou seja, tem que ficar de olho aberto. É time bom, hein, cara? É isso aí. Muito bem, galera. Quero pedir aí o seu like. Se você gostou aqui do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui!